Ministério da Defesa do Reino Unido sublinha que desde o início da guerra a Ucrânia libertou cerca de 54% do território capturado pela Rússia. Chefe da diplomacia finlandesa afirma que poderá ser necessário reavaliar pedido conjunto de adesão à NATO. Presidente do país pede calma. Novo relatório da ONU sobre o tráfico humano no mundo revela uma queda nos registros oficiais, mas alerta para o agravamento real da situação na sombra da Covid-19. A Dinamarca venceu o Bocuse d'Or, um dos concursos gastronómicos mais prestigiados do mundo. Noruega e Hungria ocuparam os outros lugares do pódio. Os serviços secretos ucranianos consideram que a primavera e o início do verão serão decisivos para a guerra e que as tropas russas estão a reagrupar-se para avançar com uma grande ofensiva nas regiões de Donetsk e Luhansk. Sublinham também que é pouco provável que as forças russas lancem um ataque a partir da Bielorrússia ou no sul da Ucrânia. Para o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas podem estar a preparar-se para um esforço decisivo de natureza ofensiva ou defensiva na região de Luhansk. O grupo de reflexão com sede nos Estados Unidos identificou uma redistribuição de forças convencionais como elementos aerotransportados para o eixo Svatov-Kremina depois da retirada russa da região de Kherson. A Rússia continuou os ataques terrestres para recuperar posições perdidas a noroeste de Svatov e à volta de Kremina. Continuaram também os ataques terrestres em redor de Bakhmut, região onde, segundo o Estado-Maior ucraniano, as tropas de Kiev afastaram as tropas russas. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia conduziu uma operação ofensiva falhada na região de Zaporizhia nas últimas 72 horas, mas não conseguiu ganhos territoriais, apesar da informação contrária por parte de alguns oficiais russos. O dia 24 de janeiro marca 11 meses desde o início da invasão russa. O Ministério da Defesa do Reino Unido sublinha que desde 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia libertou cerca de 54% do território que a Rússia capturou. A Rússia controla agora cerca de 18% das áreas internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, incluindo as regiões de Donbass e Crimeia, sob controle russo desde 2014. O clima de tensão entre a Rússia e os países do Báltico sobe de tom quando se aproxima o primeiro aniversário do início da guerra na Ucrânia. A Rússia decidiu retirar o embaixador da Estónia, o que foi logo replicado por Tallinn. Em solidariedade com o vizinho, também a Letónia decidiu chamar o embaixador em Moscovo e expulsar o representante russo em Riga. Mikhail Vanin, até agora embaixador russo na Letónia, explicou que Riga decidiu baixar o nível das relações diplomáticas e tem até ao dia 23 de fevereiro para deixar o país. Uma decisão semelhante foi tomada pela Lituânia, o que faz com que a Rússia deixe de ter representação diplomática permanente nas 3 antigas repúblicas soviéticas do Báltico, agora Estados-membros da União Europeia. No que toca à Estónia, Moscovo acusou o governo do país de russofobia. O chefe de diplomacia de Moscovo, Sergei Lavrov, está na África do Sul e encontrou-se com a homóloga Naledi Pandor, que pediu uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. A visita causou uma onda de críticas ao governo sul-africano, vindas sobretudo do principal partido da oposição, a Aliança Democrática, que acusa o executivo do ANC de proximidade com Moscovo. Oficialmente, a África do Sul é neutra face à guerra na Ucrânia. As mais recentes contendas entre Turquia e Suécia levaram o chefe da diplomacia finlandesa a afirmar que se houver algo que impeça o país vizinho de integrar a NATO, é possível que seja necessário reavaliar o pedido conjunto de adesão. Tudo parece estar por agora em aberto. Em Kiev, o presidente da Finlândia não se comprometia. Gostaria de fazer das palavras do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros as minhas, dizendo que temos de manter a calma. É preciso manter a bola sob vigilância, mas não se transformem, vocês próprios, numa bola. Talvez sejamos obrigados a esperar até depois das eleições na Turquia. It seems to be the case that we have to wait the elections in Turkey to take place.
Os dois países candidataram-se juntos à adesão à Aliança Atlântica na sequência da invasão russa da Ucrânia. O presidente turco, que tem direito de veto, advertiu que não permitiria a entrada de Estocolmo se não fosse alterada radicalmente a política de acolhimento de militantes curdos. Os acontecimentos recentes, como um livro do Corão queimado frente à embaixada turca, acicataram os ânimos. No último discurso oficial como chefe do Executivo, a primeira-ministra cessante da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou sair com um sentimento de gratidão pelo tempo passado na liderança do governo. Ardern fez a declaração naquela que foi também a sua última deslocação oficial à aldeia maori de Ratana, no norte do país. Na semana passada tinha afirmado não ter mais energia para continuar a exercer funções, depois de 5 anos marcados por uma erupção vulcânica mortífera, pelo pior atentado na história do país e pela pandemia de Covid-19. A invasão russa da Ucrânia há exatamente 11 meses já prejudicou a educação de pelo menos 5 milhões de crianças ucranianas. É o alerta de um relatório da Unicef publicado neste Dia Internacional da Educação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância aproveita a publicação deste relatório para apelar à ajuda para devolver a educação às crianças ucranianas. A diretora regional da Unicef para a Europa e Ásia Central diz que não pode haver um botão de pausa na educação. Não é algo que se possa adiar até que outros problemas sejam resolvidos, avisa Afshan Khan, sob pena de colocar em risco o futuro de toda uma geração de ucranianos, já prejudicada por 2 anos de pandemia, antes mesmo de Vladimir Putin decidir ordenar a invasão militar da Ucrânia e destruir milhares de estabelecimentos de ensino. Atualmente, milhões de crianças ucranianas precisam de dar continuidade à escola nos diversos países onde estão refugiadas, como Portugal, onde das mais de 14 mil crianças oriundas da Ucrânia, 10 mil ainda não se tinham sequer matriculado há pouco mais de um mês. A Dinamarca ganhou o Bocuse d'Or, um dos concursos gastronómicos mais prestigiados do mundo. Este ano, a competição juntou 24 países. A Dinamarca sucede à França e partilhou o pódio com a Noruega e com a Hungria. Para nós, chefes, este é o maior prémio. Não há nada superior. Este troféu representa Paul Bocuse, mas também o respeito que temos uns pelos outros, pelos chefes de todo o mundo. Por isso, é incrível. Os concorrentes tiveram 5 horas e meia para mostrar criatividade e técnica através de 2 testes. O primeiro com o tema Alimenta as Crianças e o segundo no qual os participantes tiveram de criar um prato quente para 15 pessoas com tamboril e vieiras. A maioria das equipas estão preparadas há quase 2 anos e trata-se de trabalhar em equipa, trata-se de ser melhor com os seus pratos, ter a melhor prática, ter um melhor comportamento e mostrar a própria cultura. Não se trata apenas de cozinhar, trata-se de mostrar a sua cultura. Em primeiro lugar, estar aqui é uma experiência fantástica, mas também julgar as 24 equipas e, claro, julgar a Noruega é um grande prazer, mas é sempre difícil e por vezes é mais difícil e somos mais exigentes com o nosso país. A Noruega, um dos grandes favoritos, terminou em segundo lugar, seguida por pouco pela Hungria. A Dinamarca ganhou o 3º troféu neste concurso, criado em Lyon em 1987. O Bocuse d'Or 2023 acaba de dar o seu veredito numa competição extremamente competitiva que mostra que a cozinha e a alta gastronomia são agora fenómenos globais, com públicos vindos de todo o mundo para defender as cores e sabores nacionais dos seus respectivos cozinheiros. À Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews. A esquiadora norte-americana Mikaela Shiffrin é a nova detentora do recorde do maior número de vitórias em etapas do Campeonato do Mundo de esqui feminino. A atleta de 27 anos conquistou a vitória número 83 no slalom gigante da estância italiana de Kronplatz. Shiffrin destronou assim a compatriota e lenda do esqui Lindsey Vonn, que pôs fim à carreira há 4 anos na sequência de várias lesões, com 82 vitórias no palmarés. Precisa agora de apenas 4 vitórias para ultrapassar o recorde absoluto de 86 vitórias detido pelo sueco Ingemark Stenmark.